Olá, amigos, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Spotlight, um projeto da PagaLeve, líder em Pix parcelado no Brasil. Eu sou o jornalista Carlos Tramontina e aqui nós conversamos com executivos de varejo mais importantes do Brasil. É isso mesmo. O Spotlight quer estimular as conversas e discutir os bastidores do varejo, as tendências de diversos setores, tecnologia, meios de pagamento, tudo isso com líderes que entendem e que podem dividir suas experiências conosco. Hoje o nosso convidado é o Fernando Correda, que é diretor de e-commerce da Centauro, que é a maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina. O Fernando também trabalhou em companhias como o Grupo SBF, Wildlife e também trabalhou na Ambev. Tudo bem, Fernando? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo contigo? Como é que vai a Centauro? Estamos super bem. Foi um ano bem importante esse último ano. A gente cresceu bastante, né, versus as expectativas do mercado. E acho que a gente está com perspectivas bem positivas aí para 2025 também, continuar nessa trajetória de crescimento com rentabilidade. Sim. 2 anos atrás você assumiu essa diretoria de e-commerce na empresa, né? Desde a sua chegada, quais têm sido os maiores desafios para você e para a empresa? Tá bom. Eu acho que vale dar um passo atrás, só bem rápido, claro, né? Então, na verdade, eu estou nesse desafio com a Centauro desde 2021, né? Ah, então não são 2 anos, são 4. São 2 anos, isso, são 4. São 4. Estou indo agora para o meu 5º ano, né? Nos 2 primeiros anos, e aí, nesse período todo, a gente teve desafios bem distintos, né? Em cada uma das etapas. Então, na verdade, eu entrei para o Grupo SBF, né? Que é a holding, que é a dona da Centauro e da Nike no Brasil. Né? E durante os meus 2 primeiros anos, eu foquei muito, né? Na verdade, eu era o diretor de clientes dessas 2 unidades de negócio, tanto da Centauro quanto da Nike, nos 2 e-commerce, com um desafio muito grande de alavancar a operação digital dos 2 e-commerces no Brasil. Né? Então, aqui acho que o principal resultado, impacto, foi que a gente mais do que duplicou a operação online dessas 2 unidades de negócio, né? Muito com foco em uma mudança, né, no nosso perfil de investimento de aquisição de clientes que eu liderei. Então, acho que esse foi o desafio dos 2 primeiros anos. Passado para os 2 próximos anos, eu assumi o time de tecnologia também do Grupo SBF, né? Olhando ali para a parte de produtos digitais para os e-commerce da Nike e da Centauro no Brasil. Um outro tipo de desafio, outro tipo de perfil, né? Ali acho que foi um desafio mais de alinhamento da estratégia tecnológica com a companhia, né? Para focar muito nesse crescimento, mas ao mesmo tempo segurando um pouco os desenvolvimentos e entrega de resultado no negócio, para a gente ter um tempo para estruturar a nossa plataforma de e-commerce, né? Para conseguir depois escalar bem a operação desses 2 e-commerce no Brasil. E aí, recentemente, agora, final de 23, né? Foi quando eu assumi de vez o e-commerce da Centauro. Né, ali, de fato, como executivo, dono tocando esse P&L, que é o e-commerce da Centauro, que hoje vende aí 1,3 bi de GMV por ano. O principal desafio aqui foi retomar um crescimento sustentável e rentável da Centauro, né, do e-commerce da Centauro, como um canal de crescimento, né, para o Grupo SBF como um todo. Durante os últimos anos, né, acho que o e-commerce da Centauro, como ele é multimarcas, eu acho que ele foi um dos canais que foi mais impactado pelos movimentos de mercado, né? Então, a gente viu aí muita força dos marketplaces, né? Entrando em vários segmentos, né? E se tornando destino. Então, não só o Mercado Livre, Amazon, mas também chineses, né? Vários marketplaces novos entrando nesse mercado. E a gente teve um movimento forte das marcas indo direto aos consumidores, né? Então, o próprio site da Nike, né, que a gente desenvolveu, mas também outros players como Adidas e players grandes do mercado que são marcas importantes indo direto aos consumidores. Então, nesse período, foi um período em que o e-commerce da Centauro retraiu, né? Ele acabou tendo uma retração e o meu desafio foi assumir esse e-commerce da Centauro, tentando buscar uma estratégia de como a gente consegue se diferenciar nesse contexto para voltar a crescer e entregar rentabilidade para o grupo. E aí, durante esse período, né, então de 24 até aqui, a gente conseguiu entregar um maior crescimento entre todos os canais da companhia, né, com uma estratégia bastante voltada aos nossos diferenciais, que é a multicanalidade,
e a conexão com o esporte. Com uma melhor gestão de estoque integrado, né, principalmente ali entre lojas e centro de distribuição, e com os ganhos que a gente começou a obter dessa migração tecnológica que havia acontecido nos últimos anos, que eu também liderei. Então, foram resultados bem expressivos que a gente obteve, né, principalmente ali olhando para Q4 do ano passado e Q1 desse ano, que a gente teve crescimento na casa ali de quase 30% do nosso lucro bruto dentro dessa operação. Quantas lojas físicas a Centauro tem? Centauro tem 227 lojas. Quando a gente pensa 227 lojas, a gente fala assim, não, essa empresa não quer saber de e-commerce, ela quer vender fisicamente. E você está mostrando que a preocupação hoje também é outra, que é vender online. Exatamente. A gente sabe, né, que o perfil do... Assim, a gente tem um concorrente muito forte online que se desenvolveu muito aí nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, né, que foi a Netshoes. E ela mudou bastante o perfil de consumo, né, dos consumidores com relação ao nosso produto, né, que são produtos esportivos. Então, os consumidores estão acostumados a comprar online, né? Então, apesar a gente sempre viu esse parque de lojas que a gente tem no Brasil inteiro como uma grande fortaleza. E fortalecer o nosso online foi uma prioridade muito forte ali desde 2012, né, quando houve grandes mudanças ali na companhia, e a gente conseguiu evoluir bastante esse canal, e a gente continua tendo isso como uma grande prioridade, mas de uma forma bastante casada com a experiência de lojas. Acho que para a gente é bastante importante esse foco na omnicanalidade, para garantir que a gente alavanca o melhor do nosso diferencial principal, que é ter as lojas, que a gente sabe que os nossos concorrentes eles não conseguem replicar. Mas o cliente, quando ele quer comprar determinado tipo de produto, nem sempre ele gosta de comprar online porque ele tem medo que não dê certo, ou que ele não goste no final. Sabe? Nesse aspecto, roupas e acessórios esportivos fazem parte desse pacote, né? Opa, essa camiseta ficou legal para mim. Essa aqui eu achei que ia ficar legal, não ficou. O tênis, mas está apertando aqui, está sobrando ali, né? Como é que faz para convencer o cliente que ele pode fazer a compra e que a compra vai atender a expectativa dele para que não haja decepção depois? Sim, muito boa pergunta. Aqui eu acho que é onde a gente mais se diferencia, né? Porque eu acho que aqui tem dois ângulos, né? Então tem um ângulo de como a gente consegue passar melhor essa informação para o cliente para que ele tome a melhor decisão, né? E aqui tem todo um trabalho de conteúdo no site, de fotos, de features mesmo que você tenta usar para reduzir essa possibilidade de erro do cliente. Mas a gente sabe que ele vai errar. E acho que aqui é onde a gente alavanca o nosso diferencial, que são as lojas. Então, ele sabendo que ele pode ir para qualquer loja, trocar qualquer produto que ele comprar no site, se não ficou bem, e tentar buscar alguma outra coisa lá na loja na hora para atender a necessidade dele, acaba sendo o nosso maior diferencial para alavancar o comércio online e crescer a nossa estratégia. É verdade, porque se você faz uma compra online com uma empresa que não tem uma loja física, você vai ter que fazer o processo de troca toda por meio online também, continuando a não saber se o resultado final vai ser satisfatório. Exatamente. Aí tem todo esse lead time, né? Até você devolver o produto, receber um vale-troca, ir lá e comprar de novo esse produto, receber em casa, testar de novo. A gente fecha bastante esse gap com essa conexão forte que a gente tem com essa rede imensa que a gente tem de lojas, que atende praticamente o Brasil inteiro. A gente só não está em um estado. É mesmo? E tem possibilidade de crescer com loja física ainda este ano? Tem. A gente entende que ainda existe um espaço, né, em shoppings, né, que é onde é a nossa fortaleza para a gente crescer no Brasil. E não só em novos shoppings, né, mas em shoppings existentes que a gente ainda não está, e em reforma de lojas para um modelo cada vez mais atrativo para o cliente. Então, acho que esse mundo físico, ele também está recuperando bastante, né, depois de toda a mudança que houve no perfil na pandemia. A gente está vendo que as pessoas estão voltando, de fato, a irem aos shoppings, comprarem no meio físico, e a gente vê um caminho para continuar crescendo também aí nesse mercado no Brasil. Quanto o e-commerce significa no negócio da Centauro? O e-commerce é 1/4 do negócio da Centauro como um todo. De todas as nossas vendas, 1/4 já é o e-commerce. Isso hoje, você considera que esse resultado é bom diante do que vinha acontecendo? Com certeza. Assim, quando a gente compara com outros players, né?
que também tem essa veia mais loja física em shoppings e tudo mais, a gente vê uma participação ali que gira em torno de 10, 15%. Né? Então, a gente vê que para o nosso mercado, a penetração do e-commerce ela tem sido bastante forte. E a gente entende que a gente apostou bastante no e-commerce, né, nesse período todo, e a gente apostou em ser pioneiros nessa integração entre loja e e-commerce que acabou sendo o nosso diferencial. Então, entendo que o resultado que a gente tem ele é bem importante, né, e a representatividade é importante, mas que ainda tem espaço para crescer. Assim como tem espaço para crescer em loja, a gente também vê um espaço para crescer no online, que é um mercado que acaba mais crescendo no mundo todo. Quem é o cliente? Qual é o perfil do cliente da Centauro? A Centauro é bem democrática, né? Então, até por ter essa rede gigante, né, de 227 lojas, tá, no Brasil inteiro, é difícil a gente delimitar uma persona, né, ou um perfil único de cliente. Então, a gente busca ser bastante democrático. E a gente atende desde pessoas que buscam o produto mais básico, né, para suas atividades físicas, né, e produtos esportivos para o seu dia a dia, até o cliente que busca os produtos mais tecnológicos, né? Então, a gente quebra a nossa oferta de produtos olhando para uma gama bastante variada. E a gente não só olha para o praticante, né, que pode ter vários níveis, mas a gente também olha muito para a parte de presentes, né? Então, a gente entende que, até por estar em shopping, né, e pelas marcas que a gente carrega, o hábito de presentear não só adultos, mas também crianças, ela também é algo que a gente pode atender dessa forma bastante democrática com a nossa oferta. Então, é difícil a gente delimitar um cliente só, né, e a gente atende ali também várias faixas etárias e várias faixas de renda. Então, a gente acaba olhando bastante para as oportunidades que a gente tem com essa gama variada da nossa presença para atender vários tipos de consumidores. E a Centauro, no caso das lojas físicas, ela dá mais atenção, ela tem mais objetivo em fazer lojas grandes? São lojas grandes. Quando a gente olha, a gente tem lojas ali que variam entre 800 metros até 1.500 metros, né? Então, são lojas grandes. 1.500 metros é uma mega loja. Né? São mega lojas. Onde que é a loja de 1.500 metros? Mas lojas desse tamanho, acho que a gente vai ter no Shopping Eldorado, uma loja bem grande. São Paulo. O Shopping Bourbon, Aricanduva, né? Nos grandes shoppings, a gente costuma ter lojas bem grandes. Dom Pedro, né, em Campinas, tem lojas no Nordeste, em Salvador também, bastante grandes, que carregam, né, uma variedade grande de produtos para atender essa demanda democrática, né, que eu expliquei. Então, são lojas bem pensadas, assim, para ter uma oferta super abrangente. Agora, de certa forma, isso é surpreendente, porque em muitos setores, hoje se faz uma opção de lojas menores, talvez até mais pulverizadas, mas menores, porque o custo de manutenção, né, de uma loja grande também é grande. Também é grande. Sim. Né? Eu estou vendo, eu estou surpreso com essas informações que você está trazendo, né? Desta quantidade muito grande de lojas na rede e de saber que em algumas situações elas são mega lojas. Sim. A gente, foi até um conceito que o nosso fundador, né, o Bonfim, ele trouxe, né, que foi esse conceito de mega loja. E foi uma aposta mesmo, né? Ele, aquele cara, né, super visionário, empreendedor, viu esses conceitos lá fora e apostou aqui no Brasil e deu super certo. A gente sabe que esse conceito ele tem um teto, né? Então, como eu falei, tem oportunidade no Brasil, mas à medida que você vai para cidades menores e abre lojas em cidades menores, você não vai ter espaço para lojas muito grandes que carregam tanto inventário, porque elas não vão ter esse volume de vendas tão expressivo por ter uma demanda menor. Então, são coisas que a gente também experimenta, né? Então, criar lojas menores com conceitos diferentes para conseguir atender uma população que a gente hoje não está atendendo e que, por um lado, o e-commerce consegue atender, né? Então, mesmo nesses lugares onde a gente não está, o e-commerce ele consegue penetrar, consegue atender essas pessoas, essas necessidades, mas tendo lojas nesses lugares, a gente entende que a gente alavanca bastante a Centauro, inclusive o e-commerce, por conta dessa multicanalidade. Então, é importante a gente testar esses novos modelos também. O mundo digital não é de domínio de todas as pessoas. O mundo digital, né, exige alguma familiaridade, alguma habilidade. Os mais jovens fazem isso com mais tranquilidade, né? Mas uma boa parte da população brasileira tem dificuldades no online, né? Sim. Até que ponto isso dificulta o negócio do e-commerce? Isso é bem geracional, né? E
Na minha visão, assim, entendo que as pessoas estão se adaptando, né? Então, hoje, quando a gente olha em vários níveis geracionais, se você pensar pelo menos no uso do WhatsApp e das redes sociais, ele tá bastante difundido, né? Então, as pessoas se adaptaram a trabalhar, né? Viver com essas novas tecnologias. Eu acho que aqui tem um desafio nosso, que é o que a Centauro ela consegue atender bem, que é o seguinte, principalmente para algumas gerações mais antigas, acho que o hábito de comprar online ainda é um tabu. E o fato da Centauro ela ter a presença física, ela passa uma confiança que ajuda a quebrar esse tabu. É diferente de um player que é totalmente online, né, que você nunca vai ver, né? É meio parecido com um banco, né? O banco que não tem uma agência para as gerações mais antigas é um pouco complicado de você quebrar esse tabu, porque o cara vai colocar o dinheiro dele lá. Eu acho que aqui no nosso caso, como e-commerce, uma das vantagens da gente ter a loja também é essa. A gente passa a confiança de que tem um prédio, né? Existem pessoas ali e essa empresa, ela de fato é idônea e forte para você fazer a sua compra online, pelo menos a primeira vez, e se acostumar com isso. Sabe que a primeira vez que eu aluguei um apartamento de forma online, eu achei muito estranho. Porque não tinha o papel, não tinha o contrato ali para eu verificar as condições. O contrato estava todo no computador e isso não era problema nenhum. Eu tinha o contrato. Sim. Eu só não tinha impresso o contrato, né? Mas quando você passa a dominar e se familiarizar, fica muito fácil, né? Vocês percebem nas ferramentas de que dispõem dentro da empresa, onde é que está havendo o gargalo para essas pessoas que têm alguma dificuldade de comprar online? Eu imagino que essa parte de pagamentos ela seja uma das principais, né? Garantir um ambiente seguro, né, para as pessoas colocarem os dados de pagamento ali. E uma prática que tem ajudado bastante a reduzir essa frequência foi o Pix, né? Foi a chegada do Pix, né? Então, dentro dessa etapa de pagamentos. Enquanto colocar o cartão é algo bem sensível, né? E o vazamento dessa informação pode ser catastrófico para as pessoas, o Pix é um método de pagamento que ele não fica guardado, né? Você vai lá, você pega o QR Code, você usa e paga. Então, entendo que isso ajudou bastante a desbloquear um pouco dessa resistência. O Pix já tem um peso grande nas transações? Tem. Hoje o Pix ele representa entre 30% e 40% das nossas vendas mensais. Ele é bem forte. O restante é o quê? Cartão de crédito? Principalmente cartão. Recentemente, a gente parou de trabalhar com boleto, dado que a gente viu que o Pix estava atendendo muito bem a essa necessidade do cliente que não usava o cartão. O consumidor brasileiro está pronto para parcelar sem o cartão de crédito? Parcelar por meio do Pix? Eu acredito que sim. Eu acredito que as soluções que estão chegando estão trazendo uma experiência melhor para o cliente fazer isso. E dá uma opção de baixa fricção para ele ter uma compra parcelada sem ter que passar por todo esse processo, né? De colocar os dados, pegar um cartão virtual, ver se tem limite, buscar essa aprovação, né? Então, eu aposto que é uma frente que deve crescer bastante no Brasil e deve ajudar bastante o crescimento da venda online também. O Pix é uma solução fabulosa, né? Porque é muito fácil, em qualquer lugar você pode fazer a transação e manda o comprovante em qualquer lugar, né? Tanto é que qualquer coisa que se mexa no governo, quando o governo fala de Pix, mexe com a população como um todo, né? Porque todo mundo fica preocupado ali, porque uma quantidade gigantesca de pessoas usam o Pix como forma de pagamento, como meio de pagamento. Sim, né? Sim. Nós estamos falando de meio de pagamento, eu queria saber de você um pouquinho da economia, porque a economia brasileira passa por um solavanco, né? O solavanco, nós temos os solavancos mundiais, sim, né? E temos os solavancos nacionais. Você, como um executivo da Centauro, que acompanha os acontecimentos internacionais, também está no grupo de empresários preocupados com as medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos e que estão mexendo com a economia mundial? Sim, assim, como é que a gente vê isso na nossa indústria, né? Isso. As grandes marcas, elas têm um footprint de produção, né, bem evoluído, né, com o sourcing bastante forte na Ásia, né, e bastante em fábricas chinesas. Então, existe uma dependência bastante grande dessa cadeia inteira
da China, né? E a gente vê que no momento em que, né, essas tarifas elas acabam sendo mais importantes, vai gerar um movimento nessas grandes marcas globais, né, que vendem produtos esportivos, de repensar esse footprint, mas ao mesmo tempo tem um baita do investimento, né, de uma capacidade produtiva já nos lugares. Isso você não muda de um dia para o outro. Sim. Né? E aí acho que aqui vem da oportunidade, né? Então, qual que é a oportunidade que o Brasil pode ter nessa mudança, né, por conta desse contexto macroeconômico? Será que a gente vai conseguir aproveitar mais essa capacidade produtiva que não vai ser tão alavancada pelos Estados Unidos por conta das tarifas e trazer mais produtos para cá com preço competitivo para a gente oferecer para os nossos clientes? Acho que aqui talvez exista uma janela de oportunidade para a gente ver uma mudança ali em como essas marcas estão operando na sua capacidade produtiva para a gente conseguir, de alguma forma, se beneficiar disso também, né? Então, eu tendo a olhar um pouco por esse lado positivo, sabe? Qual que é a oportunidade que gera para o Brasil? Você olha o meio copo como sendo a parte boa, meio copo cheio, ao invés do meio copo vazio. Exatamente. Eu tendo a olhar para isso e, inclusive, talvez, onde estão oportunidades da indústria como um todo, né? Aí também tirando um pouco do meu crachá como Centauro, mas da indústria como um todo que está aqui, né? E é pertinho dos Estados Unidos, para se alavancar disso também, né? Será que a gente consegue virar um polo exportador para os Estados Unidos por conta dessa nova dinâmica? Talvez existam oportunidades. A gente tem empresas muito boas aqui no Brasil que fazem indústrias, né, muito fortes, que fazem os nossos produtos localmente, né, ou parte deles localmente, com uma capacidade produtiva, com boa mão de obra, com boa capacidade tecnológica, que também podem se alavancar desse processo e gerar riqueza para o Brasil. Então, eu tendo a olhar um pouco por esse lado positivo também, sabe? Sim. Vocês já sentiram, a Centauro já sentiu um pouco das consequências dessas mudanças na economia mundial? Por enquanto, não. Por enquanto não, nem da Mundial e ainda das mudanças ou da expectativa que a gente tem, né, da economia brasileira, também ainda não. A gente tem crescido bastante, né, as nossas vendas, crescido bastante o fluxo em shopping, crescido bastante o nosso e-commerce. A gente entende que existe um pouco de incerteza, né, de como essa economia vai estar no segundo semestre, mas pelo menos até agora, no primeiro semestre, a gente continuou super fortes aí dentro da nossa estratégia. Você está falando do segundo semestre, né? Nós já estamos no mês de maio, o segundo semestre já começa logo. Nós temos uma inflação anualizada de 5%, nós temos taxa de juros alta, crédito curto. Uhum. Como isso impacta o negócio da empresa? O crédito ele é importante para a gente, né? Então, a gente, inclusive, né, eu acho que um dos grandes ganhos que a gente obteve na última Black Friday foi, né, a gente estava com um ciclo de caixa bem favorável, né, muito por conta da migração das compras do cartão pro Pix, né, então a gente estava recebendo bastante à vista. E aí, por conta disso, a gente viu uma oportunidade na última Black Friday de trabalhar com uma parcela mínima menor no cartão. E quando a gente fez isso, na Black Friday, a gente viu um boom de vendas que foi muito forte, né? Então, a gente sabe que o consumidor é bastante sensível às opções que ele tem de parcelar e pegar crédito. Então, uma mudança nessa dinâmica, ela tende sim a segurar bastante o consumo das nossas categorias. Então, é algo que a gente fica de olho, né? Então, a gente ainda não sentiu isso. O Pix tem tomado cada vez mais proporção ali, numas faixas de preço mais, né, de ticket médio menor, mas é algo que pode alterar a nossa dinâmica e ter alternativas para navegar, né, com isso, que seja um Pix parcelado ou outras alternativas de crédito que a gente possa alavancar, vão ser importantes para a gente. Dados da Confederação Nacional dos Diretores Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, em janeiro deste ano, indicam que 40% da população adulta brasileira estava inadimplente, o que dá mais ou menos 68 milhões de pessoas, né? Esta é uma população gigantesca que dificilmente tem condição de fazer uma compra. Sim, sim. Porque ela está inadimplente, muitas vezes ela está já passando por um processo de cobrança, né? Ela está insegura. É complicado, né? Acho que esses são números bem alarmantes. Inclusive, né, qual que é o impacto disso também até na saúde mental das pessoas, né? São pessoas que acabam vivendo no limite que pode afetar bastante outras partes da vida. Assim. Uhum. Do que o cliente da Centauro não abre mão? Vamos lá, assim, eu acho que
qualidade dos produtos, né? Então, a Centauro é marcas, né? A Centauro vende produtos esportivos de marcas fortes. Então, a qualidade do produto, que está muito associado às marcas que a gente consegue trazer, né, para representar essas categorias, é um dos principais pontos que a gente não abre mão. Qualidade e a garantia de que é um produto legítimo, né? Porque hoje, principalmente no comércio online, a gente vê muitos players que não têm ou não conseguem passar essa legitimidade para o cliente. Esse aqui a gente entende que é uma fortaleza nossa, ter os melhores produtos das melhores marcas para a necessidade que o cliente tem para a sua prática esportiva. Então, se eu tiver que elencar esse é o nosso coração, né? Uhum. Hoje se fala muito de esporte, se junta com qualidade de vida, né? Há alguns anos não se dava atenção para esse aspecto, qualidade de vida. Uhum. Hoje isso é uma questão importantíssima para todo mundo. Vocês perceberam esta mudança do comportamento do cliente? Sim, bastante. Acho que em determinados momentos, né, da nossa trajetória como um todo, a gente via um foco maior em fashion, né? Então, apesar da gente sempre ser a gente sempre foi uma loja de esportes, mas houve um período em que a demanda do consumidor era muito mais por fashion, né? Então, produtos não esportivos, mas das marcas, né? Para vestir o lifestyle, do que para o esporte. Mais recentemente, a gente viu uma mudança forte para prática mesmo, né? Ou um crescimento muito maior de prática do que fashion. O fashion continua forte, né? O que a gente chama de casual é uma categoria importante pra gente, uma categoria importante pra indústria, né? As pessoas querem se vestir bem e tá usando marcas, né? E, inclusive, depois da pandemia, mudanças de comportamento no escritório, a gente viu que as pessoas também estão se vestindo de uma forma mais casual e que foi importante pro impulsionamento da categoria. Mas, principalmente aí nos últimos 3, 4 anos, o crescimento de qualidade de vida através do esporte cresceu muito. E a principal categoria que se alavancou muito disso foi a categoria de corrida. Então, o quanto cresceu, né, a prática da corrida de rua no Brasil foi incrível e continua crescendo muito. A gente vê marcas muito importantes crescendo cada vez mais a partir disso e criando uma dinâmica muito boa, competitiva e de oferta boa para o cliente. Qual é a estratégia que a Centauro tem para manter este cliente? A principal que a gente está observando agora até para a gente conseguir, né? Então, competir dentro desse mercado. A gente precisa ser, olhando para o e-commerce aqui especificamente, tá? Vou falar um pouco mais do e-commerce. Porque também, se me permite te interromper por um instante, há 15 anos o e-commerce não tinha o peso que tem hoje. Exato. Né? O marketplace não era o que o marketplace significa hoje. Né? Mas também aumentou muito o número de concorrentes. Sim. E aí você sabe muito bem quais são os teus concorrentes e o peso deles na disputa por um comprador. Exatamente. Então, como é que você junta? Como é que você retém esse cliente e, ao mesmo tempo, você oferece as condições para que a tua venda online seja eficiente e seja completa? Sim. Muito bom, porque isso conversa diretamente com a nossa estratégia, né? Então, a estratégia de omnicanalidade, conexão com os lojas, ela é mais ampla e ela vale para o e-commerce como um todo e para a Centauro, né? Agora, quando a gente olha para as categorias esportivas, a gente acredita que o que mais vai diferenciar a gente para competir nesse mercado é ser o lugar mais legal para o cliente comprar um produto esportivo. Né? Então, enquanto você vê... a gente vê um crescimento da oferta, né, e da concorrência de uma forma um pouco mais genérica. Né? Então, são clientes são players que focam muito na logística e na operação para o cliente final. A gente quer se diferenciar através de uma experiência boa ou a melhor experiência possível para a compra daquela categoria. Então, como que eu faço para o meu site ser o lugar mais atrativo para o cliente navegar, para o cliente entender quais são as diferentes tecnologias que ele pode escolher para um tênis de corrida, para o cliente conseguir navegar de uma forma fácil, achar os produtos, olhar o melhor conteúdo, ter os reviews bons para eles tomar a melhor decisão dele. A gente acredita que é aqui que a gente precisa se diferenciar para ser um destino de corrida e competir bem versus esses players que vão olhar para a oferta de uma forma mais genérica, mas vão oferecer de tudo. Quais são os gatilhos que fazem o cliente fechar uma compra ou desistir de uma compra online? Online.
A gente, foi também uma palavra legal que o fundador me trouxe, né? Um dia eu sentei com ele e ele me falou assim, o que ele acha, o que eu achava que é o produto que a gente vende? Aí eu falei, a gente vende tênis, a gente vende roupa para esporte. Ele falou assim, não, o que a gente vende é vaidade, né? Mas o que ele quis dizer com isso? A forma como a gente apresenta os produtos no site, né? E gera esse desejo pela compra, ela é um fator super importante, né? Que a gente não pode abrir mão, né? Então, o cliente ele não está na loja pegando, olhando no espelho e vendo o que está acontecendo. Ele está vendo uma foto de um modelo com o produto, né? Ele está vendo um vídeo, ele está vendo um review. Então, eu acredito que aqui é onde a gente precisa... É onde a gente gera esse gatilho para ele tomar a decisão de compra que precisa ser muito bem desenvolvido no e-commerce, principalmente para essas categorias esportivas mais fortes que a gente quer se diferenciar. Uhum. Nós falamos que tem 68 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, com problemas ali na conta, né? Os métodos de pagamento também têm peso? Os métodos de pagamento disponíveis também têm peso na hora da decisão final do cliente? Também tem peso. Uma vez que ele decidiu colocar no carrinho, né? E ele chega à etapa final, a gente vê ali, na última etapa ali, a gente vê uma queda de cerca de 40% de desistência nessa última etapa, né? E aqui a gente associa isso diretamente às opções de pagamento que essa pessoa tem, né? Então faz muita diferença. Por isso que quando a gente fez aqueles testes de parcela mínima menor, dar mais parcelamento para o cliente, alavancar o crédito, colocou o Pix, colocou um desconto em Pix, né? Faz bastante diferença para o cliente nessa última etapa também. Então, acho que inovações aqui nesse sentido, a gente vê várias inovações, né? Tanto no parcelamento do Pix ou novos métodos de pagamento, eles acabam melhorando muito essa possibilidade de conversão na última etapa do funil, que é a etapa mais quente. É o cliente que ele já decidiu que ele quer comprar. Agora falta só ele apertar um botão para gastar, né? E acho que aqui é onde existe uma oportunidade de qualquer mudança pequena aqui, que dê tipo 2% a mais de conversão, é 2% a mais na etapa mais quente de todas. Então, tem muita grana, né? Muito potencial de novas inovações aqui. A inteligência artificial é utilizada na Centauro de que maneira? Hoje, a gente está utilizando a inteligência para priorizar um avanço rápido desse nosso crescimento estratégico, né? Então, como eu falei aqui, acho que pelo menos no e-commerce, a nossa estratégia está muito focada na melhoria dos processos multicanal e nessa parte de conexão com o esporte e melhor experiência de compra para o cliente. A forma como a gente está priorizando usar a inteligência artificial pro site é nessa parte de descrição de produtos, catálogo, fotos, né? Então, como a gente utiliza GenAI, principalmente, para facilitar e escalar muito bem essa operação e gerar mais qualidade. Acho que aqui é onde está o nosso foco agora. E outra perna importante é nessa parte de recomendação e busca para o cliente, né? Então, como a gente ajuda o cliente na jornada de compra, né? Não só com os conteúdos e descrições, mas como é que a gente ajuda a tirar as dúvidas desse cliente, né? Seja via um chat, seja via outro tipo de troca com o cliente ou uma recomendação direta para ele de algo que possa fazer sentido para ele, usando as últimas tecnologias que a gente tem aprendido aí no mercado. Quantos são os investimentos na área de tecnologia do e-commerce? Eu falo quantos são comparativamente dentro daquilo que a empresa investe, por exemplo, em logística, na rapidez de entrega. Como é que é isso? É um investimento muito, muito alto, assim, né? Então, eu não posso trazer os números exatamente, mas são na mesma ordem de grandeza, né? Então, acho que ali a gente tem projetos muito fortes em logística, né? Olhando, né, pro grupo como um todo. Em logística, melhoria do CD, até mudança, né? Ou reconfiguração do nosso footprint logístico, isso está sempre em pauta. Isso envolve muito investimento de tecnologia também para viabilizar, mas ao mesmo tempo a gente tem um time interno, né? Então, que foi uma plataforma interna de tecnologia que a gente criou, né? Então, a gente não trabalha com uma plataforma terceira do e-commerce, né? Como muitos players, a gente tem uma plataforma proprietária, e essa plataforma proprietária, ela exige, né, um nível alto de investimento, um nível alto de pessoas evoluindo o produto, que é um investimento bastante expressivo dentro da companhia como um todo, mas a gente acredita que é um pilar de diferenciação que a gente precisa fazer, né? Então, acredito muito nesse modelo também.
A pessoa pode fazer uma compra online e retirar o produto fisicamente na loja? Pode ir em qualquer uma das 227 lojas. E a gente tem 2 modelos para fazer isso. A gente tem um modelo em que a pessoa pode comprar online o produto que já está na loja, né, e tirar no próximo dia. Ou ela pode comprar online qualquer produto que está no nosso centro de distribuição, né? Ali o lead time é um pouco maior, né, porque ele requer que ele saia do CD e chegue até a loja, mas a gente dá essas 2 opções para o cliente. E quando a compra é feita só online? Em quanto tempo o produto chega na casa do cliente? A gente, dentro de São Paulo, a gente busca cumprir um prazo de até 2 dias úteis, né? Tá. Esse é o nosso target, né? E para outras regiões, né? E isso a gente tem um centro de distribuição ali em Extrema, né? Que ele fica numa região próxima e permite que a gente operacionalize isso. Para outras regiões, isso tende a variar bastante, né? Então, quando a gente olha para o Nordeste, isso já sobe para 4 a 6 dias. Para o Norte, isso já até extrapola um pouco mais. A gente entende que essa é uma complexidade que a gente tem, né? Do nosso modelo. Mas é como a gente está configurado hoje. E aí, por conta disso, a gente tenta alavancar bastante essa omnicanalidade nessas outras regiões também para oferecer um serviço mais rápido para o cliente. É em Extrema? O CD é em Extrema. Que é o centro de distribuição. Isso. Tem algum outro centro de distribuição no Brasil, não? A gente tem um em Jarinu, né? E um em Extrema. Então, eles ficam próximos, mas eles são configurados dessa forma mais por conta de triagem de produtos, né? E na nossa distribuição e nosso footprint fiscal do Sabe que eu conversei com um executivo da FIT, também na área do e-commerce, e a da FIT também tem no seu centro de distribuição principal em Extrema. Extrema facilita a vida de investimentos de grandes empresas? Sim. Acho que assim, é uma realidade brasileira, né? Então, como a gente tem muito... A gente tem uma malha tributária no Brasil que ela é... paranoica, louca, complexa. A gente tem 200 adjetivos que a gente pode usar para malha tributária brasileira. É uma maluquice, né? Exatamente. As empresas têm que ter um monte de funcionários especialistas em entender a tributação, porque muda de estado para estado, muda de produto para produto e de serviço para serviço. É isso. Acho que é aqui que está um pouco da origem de por que Extrema é tão forte, né? Porque Extrema ela fica bem na divisa com São Paulo, mas Minas é um dos estados em que você tem mais desses benefícios. Então, todas as empresas acabaram concentrando muito as suas operações logísticas lá em Extrema. E o curioso é que a cidade, né, a mão de obra, ela não acompanha, né, esse crescimento dos investimentos que estão sendo feitos lá. Então, o que a gente tem observado hoje no mercado lá em Extrema é uma escassez muito forte de mão de obra, de pessoas que podem ir ao centro de distribuição para trabalhar lá mesmo e operacionar, né, o CD. Então, tanto que as empresas, elas contratam fretados para pegar o pessoal de Bragança, de Atibaia, levar um povo para lá, porque a cidade não comportou esse crescimento, né? Mas a realidade é essa, tá todo mundo lá, o Mercado Livre, a própria Nike, Adidas, né? E todos esses players do e-commerce estão bastante concentrados em Extrema. No caso da Centauro, quantas pessoas trabalham no centro de distribuição? Putz, eu acho que hoje a gente deve ter... Não vou falar um número aqui, não tenho de cabeça, não. Mas é bastante gente. É bastante gente. E a gente tem... Então, a gente tem um centro de distribuição da Centauro, um da Nike, né, que a gente também opera no Brasil. Os 2 ficam em Extrema. E a gente tem esse centro de triagem, que é em Jarinu, né, que é ali perto também. Nós falamos do Pix, das alternativas do Pix. Agora, eu queria saber de você do cartão de crédito. O brasileiro está pronto para parcelar em cartão de crédito, ou até para não usar mais cartão de crédito, aproveitando essas novidades todas que surgem aí nos meios de pagamento? Eu acredito que sim. E por quê? Né? Eu ainda entendo que o processo de uso do cartão de crédito online, ele tem muita fricção, né? Então, você tem que pegar um cartão... Né? Primeiro, você tem o risco de fraude. Então, você tem que pegar o cartão físico, pegar lá são 16 dígitos, né, e colocar todas essas informações lá, é um processo ruim quando você pensa numa jornada fluida de e-commerce. O Pix, você seleciona o Pix. Você coloca a tua senha de segurança também. Você coloca o CVV, a senha, a data de validade, o teu nome, ou seja, o teu você entrega o pacote completo. Exatamente. Então, é um processo que tem riscos e é um processo que é fisicamente chato, né? Tanto que para compras rápidas, se você simplesmente selecionar, quero no Pix, já sair para um QR Code, um link,
é um processo muito mais rápido para você fazer a conversão. Então, eu acredito que exista uma facilidade mesmo da jornada do cliente. Ele quer finalizar logo a compra e seguir em frente, sabe? Uhum. Você tem algum case de inovação dentro da Centauro que você considera simbólico para tudo aquilo que vocês fizeram nos últimos tempos para alavancar o e-commerce? Ah, com certeza, com certeza. Principalmente ali nesse lado da omnicanalidade, né? Que é onde a gente acredita que é o nosso maior diferencial. Qual foi a prioridade nesses últimos anos com relação a isso, né? Apesar da gente ter sido um dos players pioneiros em omnicanalidade no Brasil, né? Então, desde 2015 que a gente criou essa primeira conexão, né, entre loja e e-commerce para fazer a venda para o cliente, os benefícios disso se aplicavam só para os produtos vendidos e entregues pela Centauro, né? Que é o produto que a gente chama de 1P. É o produto que está lá no nosso armazém, o produto que está nas nossas lojas, para o cliente poder retirar em loja, poder devolver em loja, e poder até comprar em loja o produto do site, né? O que a gente definiu como prioridade nos últimos anos? 1/3 das nossas vendas do e-commerce da Centauro, ela é de sellers, ela é de parceiros. Ela não é a venda que eu tenho no meu warehouse, né? Ela é a venda do estoque do meu parceiro, que ele pluga no nosso site e a gente faz essa venda e ele faz a logística. Então a gente percebeu, eu tô me posicionando como um player omnicanal, mas para 1/3 da minha venda, e esse 1/3, quando você olha para oferta de produtos no site, ela pode chegar até 90% dos produtos que o cliente está olhando no site, essa omnicanalidade não está se aplicando, né? Então, para o nosso posicionamento estratégico, virou uma prioridade a gente se tornar omnicanal de fato. Todo mundo que comprar qualquer coisa na Centauro precisa ter a experiência omnicanal alavancando as lojas. Então, foi isso que a gente definiu como prioridade nos últimos anos. E aí, dali, a gente fez 2 avanços e tem mais avanços que a gente está investindo para destravar, né? O primeiro avanço foi permitir que dentro das nossas lojas o cliente conseguisse comprar um produto do site, que não fosse só um produto do nosso centro de distribuição. Então, ele também começou a comprar produtos do marketplace dentro das lojas. Isso acontece principalmente quando o cliente chega na loja, não tem o produto, né? Então, o vendedor direciona ele para fazer uma compra pelo nosso tablet, né? Que faz a compra no site. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi permitir que qualquer compra no site de sellers, né? De um marketplace, pudesse ser trocada em qualquer loja da Centauro. Isso a gente trabalhou bastante ao longo do último ano para viabilizar para o cliente, e a partir de agosto, que foi quando a gente entregou essa novidade, a gente viu uma migração antes eram 100% das devoluções de compras marketplace eram feitas online, né? As devoluções eram feitas via correios e tudo mais. Com essa migração, 70% das devoluções passaram a ser feitas em loja. E isso é um ganho extraordinário em experiência do cliente, que foi o que a gente discutiu anteriormente. Agora o cliente consegue ir na nossa loja, sabendo que qualquer coisa que ele comprou no site, independente de ser da Centauro ou de um parceiro nosso, ele vai chegar na loja, vai ser bem atendido, vai sair de lá com uma troca ou um vale-troca para gastar no site e vai sair com a sua necessidade atendida. O que você aprendeu sobre liderança nos últimos anos, especialmente em momentos de crise ou em momentos de grandes mudanças? Legal. Eu acho que assim... Acho que o principal aprendizado que eu tenho é do quão importante é ter um time alinhado com a estratégia ou com a mudança que precisa ser feita, né? Isso requer vários componentes, né? Isso requer um time... Isso requer não só eu diria que isso requer principalmente uma confiança muito forte entre pares e entre os times que eu estou liderando, né? Eu acho que isso tem sido... Eu acho que essa é o principal fator que eu tento estimular e desenvolver dentro dos times que eu estou, né? Então, trabalhar com pessoas que não só sejam super competentes e capacitadas no que precisam fazer, e até às vezes abrir mão dessa competência em um primeiro momento para pessoas que tenham um lado de buscar aprender e buscar se relacionar bem umas com as outras para que as coisas aconteçam e saiam do papel.
Então, acho que isso é o principal ponto, porque hoje a gente não faz nada sozinho, né? Então, acho que, putz, a gente pode ter as melhores ideias e pode querer impô-las para que elas aconteçam, mas no final do dia, putz, a gente tem uma operação enorme com várias pessoas que vão, né, executar e precisam estar acreditando no que elas estão fazendo. Então, acho que trabalhar bastante esse perfil, não só no perfil de pessoas, mas também nos rituais, em comunicação com essas pessoas, em estar próximo com elas, para mim acho que é um dos principais fatores, assim, é um fator mais humano de estar perto das pessoas e se preocupar com elas. Que dica você daria, Fernando, para um líder que está começando na carreira, ou para quem está fazendo uma transição de carreira, está entrando nesta área onde você já com tanta eficiência vem trabalhando? Eu diria que... Eu acho que a principal dica é prestar bastante atenção à liderança, que, principalmente por uma pessoa nova nessa transição, eu acho que estar próximo de uma liderança, né, e de pares dessa liderança e de um grupo em que você confia e inspira, é o fator primordial. Eu acho que ele é mais primordial do que o quanto você vai ganhar, ele é mais primordial do que o que a empresa vende, o que ela faz, porque é ali que você vai desenvolver os teus skills e até parte do seu caráter, assim, como team player, né, com essa habilidade. Então, se tem uma coisa que eu diria para a pessoa nunca abrir mão, é de estar com líderes que a inspiram e que tenham essa capacidade não só técnica, mas também pessoal para ela se desenvolver. Isso foi uma coisa que eu sempre busquei, né, ao longo da minha carreira como um todo. Trabalhei com líderes assim, fenomenais e eu atribuo muito da onde eu cheguei, né, do sucesso que eu tive até agora, a estar próximo deles, aprendendo com eles e com os meus pares. Você falou no começo dessa nossa conversa do bom momento que o e-commerce da Centauro, né, vem registrando. O último ano foi de números muito bons. Diante disso, o que você espera para este praticamente segundo semestre de 2025 e para 2026? Eu vejo que assim, a gente continua tendo um crescimento bom, né? Então, nosso primeiro quarter fechamos com um crescimento bem expressivo. No segundo quarter, estamos apontando também para um crescimento importante. Mas a gente tem uma expectativa, né? Acho que existe uma expectativa, talvez, de uma certa desaceleração desse mercado. Então, mas a gente continua apostando muito. Eu acho que assim, depois de ter arrumado bastante a casa, né, nos nossos processos para voltar para um crescimento, que acho que ele deve se manter aí para os próximos 2 anos, pelo menos só com as coisas que a gente fez, né, em arrumar processos, mudar a nossa estratégia, daqui para frente o nosso foco está bastante em fortalecer essa nossa estratégia de diferenciação que eu mencionei anteriormente, esse foco na multicanalidade e nessa conexão com o esporte. É aqui que a gente vai botar nosso foco, né? Então, como a gente vai criar essa experiência melhor para o cliente e como a gente vai melhorar essa conexão e dar melhor expectativa para o cliente nessa conexão com as lojas. Aqui é onde está o nosso foco, a gente espera colher os frutos desses novos desenvolvimentos a partir do segundo semestre e do ano que vem. Então, eu estou bem otimista, assim, com uma trajetória bem positiva que a gente vai continuar tendo no e-commerce. Um crescimento de quanto para esse ano? Não posso dar guidance, assim, mas eu diria que seria um crescimento, assim, de 2 dígitos, né? Acima de 2 dígitos, sim. Fernando, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado por você estar aqui conosco. Certamente você trouxe muito conteúdo, muita coisa interessante para todos aqueles que nos acompanharam, que estão nos acompanhando neste final do encontro, né? Muito obrigado e volte sempre. Legal. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Conversamos com o Fernando Coreda, diretor de e-commerce da Centauro. Vocês sabem que este nosso encontro tem como proposta discutir bastidores do varejo, tendências de setores, tecnologia, meios de pagamento, com pessoas que entendem e pessoas que podem dividir o conhecimento que têm com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.